dando sequência às avaliações, ao julgamento dos animais da raça Nelore, e agora com o campeonato Progênie de Mãe, um campeonato importantíssimo em termos de seleção, um campeonato onde a gente consegue realmente visualizar, em termos práticos, o que cada uma das doadoras da raça, de cada um dos criatórios, tem contribuído em termos de características raciais, características produtivas, características funcionais. E aqui, assim como em todo julgamento, a gente avalia a raça, avalia a carcaça, avalia os aspectos funcionais, avalia a harmonia e equilíbrio. E aqui também é importante não só a qualidade individual, mas a qualidade do conjunto e a semelhança dos dois animais que compõem o conjunto. Então isso soma muitos pontos também. E quando a gente avalia a progênie classificada na 4ª colocação, é uma progênie que realmente chama muita atenção na sua expressão de raça. A fêmea de cabeça bastante leve e delicada, já o macho de chanfro mais curto, grosso, como deve ser em termos de características sexuais. E ela é muito igual no que diz respeito à raça, no que diz respeito à conformação, comprimento de carcaça, os dois animais muito semelhantes na qualidade de dorso-lombo, na amplitude, e também no que diz respeito à profundidade, arqueamento de costelas, muito semelhante, muito equilibrada e muito correta essa progênie. Quando a gente observa o posterior, o quadrilátero de posterior também, de muita qualidade, amplitude de garupa, revestimento de musculatura. Os animais muito corretos também na sua conformação de umbigo, na sua estrutura, no seu direcionamento de membros anteriores e posteriores. Então uma progênie belíssima no aspecto racial, muito equilibrada, a fêmea leve, delicada e o macho já mais robusto, mais forte. Agora, quando comparamos a progênie de 4ª colocação com a 3ª colocada, aqui na 3ª colocada, 2 fêmeas que compõem a progênie, de muita raça, de muita expressão, de muita feminilidade, de pescoço leve, pescoço lançado, e que tem também essa característica de comprimento de carcaça que a gente observa na progênie de 4ª colocação. A relação costela-membros também de muita qualidade, muito semelhante nessas 2 fêmeas. Agora, quando a gente observa esse posterior, esse quadrilátero de posterior e esse preenchimento de musculatura, aí sim a progênie de 3ª colocação leva vantagem em relação à de 4ª colocada, uma maior amplitude dos animais da progênie da 3ª colocação, com um revestimento de musculatura realmente muito forte. As 2 fêmeas de estrutura forte, também de umbigo corrigido, de bons aprumos, realmente de muita qualidade e muita homogeneidade nessa progênie da 3ª colocação. Então, nesse aspecto, no volume de carcaça, na maior musculosidade, na maior amplitude, a progênie de 3ª colocada supera a de 4ª colocação. E aí, quando chegamos no comparativo entre a progênie de 3ª e a progênie reservada, e aí a gente observa comprimento de pescoço, cupim, paleta, aí nesse aspecto, principalmente, a progênie reservada, ela leva vantagem nesse equilíbrio anterior-posterior em relação à de 3ª colocação. É claro que, além disso, a gente tem essa maior profundidade de costelas, o maior volume de carcaça, logicamente observando e considerando as diferenças em termos de idade. Mas nesse aspecto aqui, na progênie reservada, a gente tem uma melhor harmonia de conjunto, animais mais equilibrados em relação anterior-posterior, muito semelhantes nesse aspecto, os 2 animais aqui componentes da progênie reservada em relação à progênie 3ª colocada. E aí, quando comparamos a progênie reservada com a progênie campeã, e aí a gente tem aqui realmente 4 animais que são espetaculares quando a gente busca raça, quando a gente busca carcaça moderna, conformação frigorífica e funcionalidade. Na progênie reservada, nós temos uma vaca que realmente é excepcional na sua profundidade, no seu arqueamento de costelas, de frame médio, com um volume de carcaça impressionante. De aspectos produtivos muito fortes, uma vaca extremamente produtiva, funcional, belíssima no aspecto racial. Quando a gente olha de frente, uma amplitude torácica realmente muito forte, e aqui os 2 animais de muito boa amplitude torácica.
Quando a gente observa o macho da progênie reservada, também um animal de estrutura forte, muito equilibrado aí no seu arqueamento, na profundidade de costelas, no seu volume de musculatura. Mas quando a gente compara aqui a progênie reservada com a progênie campeã, a fêmea da progênie reservada também de muita qualidade, de muita raça, de muita beleza em termos de produtividade, extremamente funcional, produtiva, com a carcaça longilínea, de costelas profundas, de boa amplitude de garupa e muito bom revestimento de musculatura. Uma fêmea que agrada por essa beleza racial, do pescoço lançado, do cupim leve e delicado, mas o que, na minha opinião, na somatória de pontos, o que fez a diferença em termos de homogeneidade de conjunto, o macho da progênie campeã aqui nós temos um macho de muito boa qualidade, de estrutura forte, de cupim bem desenhado, de costelas profundas e de muito boa musculatura. Mas na progênie campeã nós temos um macho com os mesmos atributos de chanfro curto, de boca grande, de goteira bem evidenciada, de uma paleta extremamente forte e bem musculada, e ele cresce do anterior para o posterior com comprimento de carcaça, assim como o macho da progênie reservada. Costelas profundas, bem arqueadas, mas o diferencial é esse volume de posterior, esse preenchimento de musculatura, esse culote mais avantajado, essa amplitude de garupa que ele apresenta. Então, nesse aspecto, o macho da progênie campeã supera o macho da progênie reservada. As duas fêmeas excepcionais. E aí, nesse aspecto, uma melhor homogeneidade nessa amplitude de garupa e nesse volume de musculatura da progênie campeã em relação à progênie reservada. Animais de ótima estrutura nas duas progênies, de aprumos corretos, de bom desenvolvimento de aparelho reprodutivo, duas progênies de muita raça, de muita produtividade e que esbanjam funcionalidade. Parabéns aos apresentadores e aos proprietários de todas as progênies participantes deste campeonato, e em especial da quarta colocada, da terceira, da reservada e da campeã progênie de mãe. Parabéns!